Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Falando Cinema. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o último lançamento da Marvel lá no Disney Plus, que é a série Invasão Secreta. Agora que acabou a primeira temporada, a pergunta que fica é: e o futuro da Marvel? A série foi boa? Valeu a pena? Foi uma decepção? A Marvel não conseguiu entregar? Qual que foi o saldo final dessa série? A gente vai conversar exatamente sobre isso nesse episódio. Mas antes da gente conversar sobre Invasão Secreta, não custa nada lembrar que o Falando Cinema é um canal do YouTube. Então, para você que está escutando o podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, vá lá no YouTube e conheça o canal Falando Cinema, porque lá é a nossa principal plataforma de comunicação. Mas não é a única, viu? Porque além da gente estar presente aqui nas plataformas de áudio e principalmente lá no YouTube, a gente também está presente lá no Instagram e no TikTok produzindo conteúdo que às vezes é exclusivo. Por isso que é vital você estar sempre ligado em todas as redes sociais do Falando Cinema, para vocês não perderem nada de notícias, de reviews, de críticas, de curiosidades sobre cinema, enfim. Dito isso, vamos conversar sobre a série Invasão Secreta. E não custa nada lembrar também a todos vocês que nesse episódio aqui a gente vai estar cheio de spoiler, tá? Spoiler sobre toda essa primeira temporada, porque a ideia aqui é justamente fazer um balanço geral sobre o que a Marvel apresentou nessa série aí do Disney Plus. Inclusive, eu acho, pelas últimas declarações aí feitas pelo Bob Iger, ele falou que as séries da Marvel e também as séries de Star Wars estão mais atrapalhando do que ajudando essas franquias, certo? Na questão do engajamento com o público, que tem diluído muito a atenção das pessoas. Eu não sei se é muito bem assim não, né? No caso de Star Wars eu até entendo, porque de fato Star Wars está com uma dificuldade muito grande de renovar público e de engajar o próprio público que Star Wars já tem nas séries e nas séries, né? Porque nos filmes está difícil, né? Desde o episódio 9 que não tem filme, tem um monte de coisa anunciada, mas a gente não sabe se vai ser bom e vai demorar um pouquinho para chegar, mas Star Wars está com essa dificuldade. Na questão da Marvel, eu acho que o problema não é de diluir a atenção em relação a filme e série, mas o problema maior está na qualidade dos produtos que a Marvel tem entregado aí desde o início da fase 4. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante esse episódio. Mas pelas declarações que o Bob Iger tem feito, eu acho que não vai demorar muito para a Marvel largar de mão essa parada de fazer série de heróis, ou pelo menos vai dar uma enxugada bem grande, né? Porque ela tinha anunciado um volume muito grande. A gente teve, WandaVision, teve Falcão e Soldado Invernal, teve série do Loki, teve Invasão Secreta, vai ter série da Echo, vai ter série do Demolidor, teve série do Gavião Arqueiro. É muita coisa, gente, é muito produto e tem muita gente que não consegue acompanhar tudo da Marvel e tem gente que tem optado por não acompanhar tudo da Marvel, principalmente por conta dos últimos filmes aí que foram lançados no cinema, que têm sido de qualidade muito questionável. Mas eu acho que não deve demorar para isso acabar e eu não sei necessariamente o que pensar sobre isso, né? Sobre como é que vai ser o futuro da Marvel se ela se apoiar somente nos cinemas. O Bob Iger também, mais de uma vez, ele deu uma criticada na Marvel em ficar explorando filmes ou então séries de personagens desconhecidos em vez de focar na franquia principal, né, que são os Vingadores. Então eu acho que o Bob Iger está esquecendo do fenômeno, por exemplo, do Guardiões da Galáxia, né, dentre outros filmes aí que deram um resultado bom e deu muito dinheiro pro estúdio. E eu acho que a Marvel, principalmente no começo, quando não tinha X-Men, quando não tinha Quarteto, ainda não tem, né, o Homem-Aranha é da Sony, eles têm um acordo ali. Eu acho que o Bob Iger esqueceu que no começo a Marvel não tinha nada disso, né? E a Marvel teve que se virar explorando personagens de categoria B, elevando eles para um outro patamar, né? Porque Vingadores nos quadrinhos, beleza, era até um grupo conhecidinho, mas não era lá o primeiro escalão da Marvel nos quadrinhos, não, né? Era X-Men e Homem-Aranha. Mas muito bem, a Marvel anunciou que nós teríamos uma série de Invasão Secreta, né? Baseada no quadrinho, na saga de mesmo nome, obviamente com escopo um tanto quanto menor, mas ao mesmo tempo tem grandes consequências, principalmente no final, porque nos quadrinhos envolve tudo, né? A Invasão Secreta é um evento dos Vingadores, né? Foi uma saga muito importante na cronologia dos Vingadores, trazidas lá pelo Brian Michael Bendis, que fez uma saga gigantesca, né? E no caso do MCU, os Skrulls já tinham sido apresentados lá no filme da Capitã Marvel, o Talos já tinha aparecido aqui e ali em alguns filmes, né? No Homem-Aranha ele aparece lá na cena pós-crédito, né? Que ele tá disfarçado de Nick Fury. E a Marvel anuncia a série, todo mundo, caramba, que interessante, uma série focada numa saga muito interessante, que tem uma premissa muito bacana dos Skrulls se infiltrarem na Terra e tal, e a série começa com uma premissa muito interessante, adaptando, tá? Não pegando a ideia principal dos quadrinhos, né, dos Skrulls se infiltrarem, mas fazendo essa adaptação para o contexto do MCU, que é o seguinte: o Nick Fury, ele tem toda aquela amizade com os Skrulls, que a gente viu lá no filme da Capitã Marvel, e ele tenta arrumar um novo lar para os Skrulls, que por conta da guerra com os Kree, eles estavam completamente exilados. E a princípio o Nick Fury se dispõe a tentar ajudar e recruta eles para fazer vários
vários tipos de missões, né? Isso assim, acaba sendo a própria motivação do vilão, até mesmo que é revelada no final dessa primeira temporada numa cena muito merda, mas tudo bem. E a ideia aqui dessa série é que teve uma espécie de cisão, um rompimento ideológico dentro dos Skrulls, onde a gente tem a figura do Talos, que é um cara mais tranquilo, vamos devagarinho, tentando conquistar o nosso espaço, a gente mostrar de cara, vai dar problema, os caras vão rejeitar, aquela coisa toda e tal, enquanto o Gravik vai para um lado um pouco mais extremista, um pouco mais de fins justificam meios, um lado um pouco mais violento, por vezes um lado terrorista, revolucionário. Então o escopo da série seria esse. E essa premissa, gente, é ótima. Dava para fazer um thriller de espionagem, de ação, sabe? Uma parada meio Guerra Fria, sabe? De tipo assim, de coisas Black Ops mais contidas e tal. E eu acho que a série, pelo menos nos 2, 3 primeiros episódios, ela consegue fazer isso. Trazer esse clima um pouco mais sério. Não dá pra dizer que é violento, vamos dizer assim. Tipo assim, se você pegar todo o escopo do MCU PG-13, é uma série até um pouco mais violenta, um pouco mais madura. Mas não dá pra dizer que é uma série adulta, né? É uma outra história. Mas assim, cara, no começo eu tava curtindo esse clima um pouco mais sério, mais sóbrio e tal. Falei, poxa, a Marvel tem uma chance aí de fazer algo bem interessante. E como é focado no Nick Fury, né, e além de outros personagens novos e antigos que aparecem nessa série, é uma chance da gente ter esse olhar nesses personagens que são tanto quanto coadjuvantes nos filmes principais, dos Vingadores. E, cara, tem uma cena, eu não lembro se é no penúltimo ou no antepenúltimo episódio, que tem aquele tiroteio, porque o pessoal do Gravik vai lá na casa do Nick Fury pra matar a esposa dele, que era uma meia ajudante ali do Gravik, mas que ela acaba não cumprindo a missão dela, então eles vão fazer uma queima de arquivo com ela, e tem um baita tiroteio, uma morte, tiro na cabeça e tal, uma cena muito interessante, assim, pros padrões da Marvel. Então, cara, tava bacana essa parada. Então, assim, uma premissa legal, um clima legal ali nos primeiros episódios, umas ideias boas e tal, trazer de volta o Nick Fury, sabe, sendo bacana, focado nele, o Samuel Jackson consegue entregar uma atuação legal, novos personagens que são apresentados, cara, eu amei a personagem da Olivia Colman. Ela é uma baita da matriz, a personagem dela é muito legal, quero ver mais dela aí nas próximas produções da Marvel. Infelizmente não posso dizer o mesmo da personagem da Emilia Clarke, que eu achei o arco dela totalmente zoado, cara, e o final dela é uma coisa horrorosa, mas a gente vai comentar ainda um pouco mais disso daqui pra frente. Mas apesar disso, a princípio eu gostei da ideia da personagem da Emilia Clarke ser filha do Talos, dela ter onde assim essa relação, essa discordância, né, em relação ao pai, mesmo depois quando ela trai o Gravik, ela vê que o pai dela meio que, tipo assim, ainda não bate muito as ideias que eles têm e tal para o futuro dos Skrulls. Achei interessante também como a Marvel fez a morte do Talos, né? Foi algo surpreendente. Não estava esperando que o Talos fosse morrer da forma que morreu, sabe? Tão do nada e tão repentinamente, assim. Então, assim, a série tem coisas boas, tem bons personagens, tem boas ideias, tem bons conceitos. Não dá para negar isso, né? Ainda mais em tempos de internet, que parece que tudo tem que ser uma obra-prima do cinema, ou então do streaming da televisão, ou então tem que ser uma merda, execrável, nada se salva. Não, Invasão Secreta tem boas ideias. O problema, na minha opinião, é o seguinte: eu não acredito nessa história de que o importante é a jornada da série e não a conclusão dela. Eu discordo totalmente disso. Game of Thrones teve uma jornada fantástica, mas o final é uma merda. Então eu não tenho capacidade de recomendar, pô, assiste Game of Thrones aí, você que nunca viu Game of Thrones, assiste aí, porque o que importa é a jornada. O final pode ser uma merda inacreditável, e que isso não importa. Tem filmes que às vezes não tem um final tão bom quanto a jornada, mas a jornada é espetacular, aí beleza, você pode até, vamos dizer assim, passar um pouquinho de pano. Mas no caso de Invasão Secreta, cara, o final, o desfecho dessa história, cara, foi algo tão ruim, cara, tão mal feito, tão precário, como eu falei lá no meu Instagram, falei lá no Threads também, que o Falando Cinema também tá no Threads, esqueci de avisar isso. Foi tão ruim, cara, que nem o fato de ter uma premissa legal, ter um clima legal nos primeiros episódios, ter atores e atrizes fantásticas no papel que estão mandando bem, nada, esses bons conceitos, essas boas decisões algumas decisões que foram tomadas durante a série, nada disso é capaz de salvar minimamente o que foi esse desastre de Invasão Secreta e o quanto essa é um case do quanto a Marvel, cara, tá perdidaça no seu planejamento. Logo a Marvel, que é tão conhecida justamente por conta disso, de, poxa, faz um filme aqui, outro filme ali, aparentemente eles não têm muita ligação, mas vem um filme do Vingadores e conecta tudo, sabe? Você fica, caramba, que maneiro. A gente tá vendo aí a Marvel fazer essa saga do multiverso, essa nova empreitada, cara, e a Marvel atirando pra tudo quanto é lado, com Invasão Secreta, com Loki, com WandaVision, cada um com uma linguagem diferente e tal, e você não tá vendo, vamos dizer assim, a cola, né, o cimento, juntando
juntando todos esses tijolos para fazer uma construção, sabe? E eu acho que essa série escancara todos esses problemas que a gente já tá percebendo que tá rolando na Marvel, não é de hoje. Tem muita gente falando aí, quando teve essa repercussão, essa crítica, né, em relação ao final de Invasão Secreta, criticar a Marvel hoje é fácil, tá na moda criticar a Marvel. Gente, isso eu acho de uma burrice, cara. Uma besteira de pessoas falando esse tipo de coisa. Mano, se a parada é ruim, tem que criticar. Se tem coisas boas e coisas ruins no mesmo filme, tem que falar o que funciona e o que não funciona. No caso de série é a mesma coisa. Não tem, eu acho que é uma besteira as pessoas ficarem se apegando. Olha, eu sou muito fã da Marvel, não gosto desse, então tudo da Marvel é bom. Mesmo quando é ruim, eu não consigo criticar. Eu acho que não é por aí, sabe? Não é por aí mesmo. E principalmente em relação a essa série, sabe? Porque a série não entrega, cara, o que ela promete. Ela não entrega uma espionagem boa, um thriller maneiro, cenas de ação inacreditáveis e nem a parte, vamos dizer assim, de super-herói, que tem somente no último episódio, e ela consegue entregar, cara, de uma forma legal. Cara, a cena, essa luta final da personagem da Emilia Clarke, a Gaia, junto com o Gravik, cara, é uma cena horrorosa, cara. Conceitualmente e visualmente, em termos de direção, a direção é péssima. Aliás, esse é um problema que eu acho que, na minha opinião, tá? Eu percebi durante toda a série um problema de direção, assim, de não saber muito bem onde que coloca a câmera. Aquela cena no último episódio, tá? O Nick Fury conversando com o Gravik, né? Que depois a gente descobre que não é o Nick Fury, é a Gaia. Cara, aquela cena tem uma direção, cara, tão estranha, e sem falar que aquele laboratório aparentemente estava meio que num labirinto dentro daquela usina nuclear, e nessa última cena tem raio de sol entrando pra tudo quanto é lado, tipo assim, parece que o laboratório era tipo numa casinha que tava ali perto. Cara, uma cena muito esquisita, câmera mudando toda hora, sabe, um corte meio frenético numa parte que nem era de ação, mas sim um embate ali, né, porque o Gravik, ele fala da motivação dele, já é esquisito, tipo assim, quando finalmente o vilão revela suas motivações, e tem até uma ideia interessante, né, nesse diálogo, que ele fala, tipo assim, e ele falar, cara, esse rosto aqui que eu peguei foi a primeira pessoa que eu matei, e foi você, né, o Nick Fury, que mandou eu matar esse cara, mano. Isso pra mim foi uma baita ideia de roteiro, mas desperdiçada num momento estranho, porque não é o Nick Fury que tá ouvindo. Eu acho que a Gaia não vai passar essa informação pro Nick Fury, porque no final os dois não estão juntos. E você perde, cara, a parada da catarse emocional que precisa ter em um vilão, sabe? Um vilão bem construído, sabe? E esse é outro acerto, que eu não mencionei aqui, é justamente o vilão, cara. O Kingsley Ben-Adir, cara, que ator bom, cara, e que vilão maneiro que é o Gravik, na minha opinião, totalmente desperdiçado no final, e é uma mania, assim, recorrente, que a gente já viu em vários filmes da Marvel, de terem bons vilões e tal, e a Marvel simplesmente descarta com um vilãozinho de filme, sabe? E nesse caso aqui, do vilão todo maneiro durante a série, e no final, jogado fora, uma merda. E sobre essa questão do valor de produção, da qualidade, assim, da série, cara, eu recentemente ouvi uma informação aterradora, cara. Aterradora. O site da Forbes fez um artigo sobre Invasão Secreta. A série de Invasão Secreta custou 212 milhões de dólares. Se você colocar, por exemplo, o mesmo orçamento para todos os episódios, cada episódio custou 35 milhões de dólares, cara. Esse é um padrão muito, muito elevado, cara, se tratando de uma série de televisão / streaming, certo? Isso é orçamento, cara, maior do que Game of Thrones na última temporada, cara. Olha que loucura, mano. E a gente vai lá e vê a série e a gente faz a mesma pergunta que o Fantástico faz. Mano, cadê o dinheiro que tava aqui, cara? Como assim 35 milhões? Naquela cena do hospital horrorosa, que é um chroma key horroroso. Naquelas cenas, por exemplo, na casa do Samuel Jackson, que parece que a casa dele tem 2 cômodos, sabe? Cadê o valor de produção? Aí você pode até pensar, por exemplo, se fizesse uma série dos Vingadores. Aí beleza, cara, um orçamento alto, porque tem muito efeito especial, muita pirotecnia, aquela coisa toda dos Vingadores que a gente vê. Ok, tá justificado o orçamento alto. Nessa série aqui, é uma série pé no chão, sabe, que não tem grandiosas cenas de ação, sabe, não tem super-herói, até tem o Super Skrull, que né, se manifesta ali durante algumas vezes ali durante a série, mas que o grosso mesmo tá no último episódio. Aí ok, vamos deixar o orçamento grande pro último episódio, onde tem mais porradaria de massinha, né, de bonequinho de CGI, aquela coisa toda. Cara, a cena final é horrorosa, cara. Cadê o dinheiro, cara? Custou esse dinheiro todo. Então a questão é a questão do tempo, não deu tempo dos artistas finalizarem a série? Não sei, particularmente não sei.
certo? Mas eu acho, cara, uma loucura o quanto eu acho que Hollywood tá perdendo a mão, cara, na questão dos orçamentos, sabe? Tipo assim, da galera parece que desaprendeu a fazer cinema, sabe? A gente ficou décadas de cinema sendo feito na raça, com coisa grandiosa sendo feita, cara, de forma prática. Eles tinham lá efeitos ópticos, eles tinham tela azul, né, para fazer projeção de fundo e fazer um resultado, cara, satisfatório, teve stop motion. Como que hoje em dia, com toda essa tecnologia, os caras parecem que desaprenderam tudo isso? Parece que eles dependem tanto do CG, a ponto da Marvel não conseguir fazer uma cena do Samuel Jackson beijando a esposa dele numa floresta, cara. Aquilo lá é obviamente um estúdio de tela verde ou tela azul, seja o que for, cara. E aí eu fico injuriado, cara, porque a gente tá nesse tempo onde tem, por exemplo, um fenômeno, como é o filme da Barbie, o filme do Oppenheimer, sendo lançado no mesmo dia, aquela festa no cinema, sabe? Pra quem foi ver no cinema, cara, tá vendo um fenômeno essa questão da Barbie e do Oppenheimer, sabe? Filmes que entregam qualidade e valor de produção. E olha que eu tô falando que Barbie custou 100 milhões de dólares e o Oppenheimer também custou 100 milhões de dólares. É claro que nenhum dos dois é filme de herói. Mas olha, por exemplo, cara, um valor de produção que a gente vê na Barbie. Não tem nada que a gente olha e fala, nossa, cara, esse negócio tá mal feito, sabe? Esse negócio desse fundo verde tá tosco, tá mal feito mesmo, sabe? No Oppenheimer, então, nem se fala, né, cara? O filme é impecável em termos técnicos, sabe? Aí, tipo assim, aí eu fico doido. Aí, recentemente, eu peguei pra ver um filme, que é um filme do Denis Villeneuve, mesmo diretor aí do Duna, mesmo diretor do Blade Runner 2049. Mas aí, cara, tinha um filme dele que tava na minha lista há um maior tempão e eu finalmente parei pra ver, que foi o filme Sicário, Terra de Ninguém, um filme de 2015. Cara, o filme custou 30 milhões de dólares pra ser feito e é um baita de um filmaço, sabe? Uma parada tensa, um thriller também, policial, com cenas de ação. Aí eu olho uma informação dessa que o Invasão Secreta custou 200 milhões de dólares, 30 milhões por episódio, fazendo essa divisão exata. Cara, e eu fico, mano, cadê esse dinheiro, cara? Onde é que foi parar esse dinheiro? Sabe, a gente não vê esse valor de produção, sabe? Cenas esquisitas, mal feitas, por vezes genéricas demais, sem inventividade na parte da ação, sabe? A ação até competente, né? Parece que o diretor entende muito mais de cenas de ação do que cenas de diálogo, né? Pelo que a gente viu na série. Nesse ponto de produção, a Marvel tem deixado a desejar, não é de hoje. A gente tem o lado também dos artistas, né, de efeitos visuais, que falam que a Marvel, vamos dizer assim, ela tem dinheiro, mas ela não dá tempo pra galera. Nisso aí eu até entendo, sabe? Porque é uma merda você entregar trabalho num espaço curtíssimo de tempo, e, sabe, entregar um trabalho bem feito, né? E em caso de efeitos especiais, não é só dinheiro, não é só tochar dinheiro pro estúdio de efeitos visuais que eles vão fazer um bom trabalho. Eles precisam de tempo, cara, pra trabalhar as texturas, as coisas todas e tal, mas eu ainda acho um absurdo os caras não conseguirem fazer uma série. Tô falando da Marvel, tá? Não tô falando da questão só dos efeitos especiais, que também estão ruins. Mas a Marvel não conseguiu fazer uma série mais pé no chão, sabe? Nesse sentido. E gastar menos dinheiro. E teve outra coisa, cara, que me deixou doido, cara, esses dias. Foi uma entrevista que o diretor da série, porque Invasão Secreta todos os episódios foram dirigidos pelo mesmo cara. Ele veio a público dar uma entrevista. Aí é um negócio, cara, tá tendo demais. É essa mania dos diretores ficarem explicando o filme e falando de coisas que não estão no filme nas entrevistas. Por exemplo, na série de Invasão Secreta, a gente tem lá a presença do Rhodes. A gente descobre durante a série que ele é um Skrull, coisa que a gente já começou a desconfiar quando ele começou a aparecer. E nesse ponto, eu acho que a série até acerta. Quando eles revelam finalmente que ele de fato é um Skrull, eles não transformam isso numa super revelação bombástica, porque eu acho que eles já sacaram que o público tinha sacado que ele já era um Skrull. Só que aí, o diretor ele veio a público para tentar explicar em qual momento o Rhodes foi substituído por um Skrull. Aí o que acontece? No último episódio, quando eles acham lá o Rhodes está usando uma roupa que parece aquela roupa de hospital, o que remete à cena lá do Guerra Civil, depois daquela porradaria no aeroporto, que o Rhodes cai do céu assim, e ele perde a mobilidade da cintura para baixo, onde ele tá fazendo uma ressonância magnética. O pessoal começou a falar o seguinte, ó, a roupa ali tá parecida, então talvez ele foi trocado ali, antes dali, depois dali. Só que enquanto tá no campo da teoria, maravilha. É uma teoria. Talvez o Rhodes de fato foi trocado lá atrás. Ou às vezes não foi. A partir do momento que o diretor pega e fala, não, o Rhodes de fato foi trocado lá atrás, mas eu não posso te dar essa certeza porque essa resposta vai ser dada no filme da Guerra das Armaduras. Mano, isso não faz o menor sentido. Porque, caramba, mano, isso quebra
a despedida, por exemplo, do Rhodes no Vingadores Ultimato, cara. Isso, por exemplo, anula aquele diálogo muito maneiro que ele tem com o Falcão na série do Falcão e Soldado Invernal. Então ali não era o Rhodes pra fazer um retcon, cara, nesse nível. Se a resposta for que ele de fato foi trocado depois do Guerra Civil, cara, é muito escroto. É muito escroto. E falando no Rhodes, nessa série aqui, ele tá meio que num cargo de conselheiro, né, do presidente dos Estados Unidos. E essa é outro arco que era premissa interessante, mas que se perdeu totalmente no caminho. Porque, aparentemente, parecia que, tipo assim, o cara, como ele era um Skrull, ele tava jogando aquele veneninho, né, pra fomentar aquela guerra que o Gravik queria, de Estados Unidos e Rússia, criar uma guerra nuclear, destruir o mundo inteiro, acabar com a existência da raça humana, para os Skrulls continuarem residindo no planeta Terra tranquilamente, porque eles são mais imunes à questão da radiação. Só que aí, cara, parece o tempo todo que o presidente dos Estados Unidos, apesar do cara estar ali jogando um veneninho, parecia que ele era um cara mais centrado, um cara mais do, poxa, peraí, vamos pensar direitinho antes de fazer, de tomar essa atitude e tal. Aí beleza, chega no final, cara, naquela cena estranhíssima do hospital, onde tá o presidente dos Estados Unidos, o Rhodes, aí chega o Nick Fury, aí depois chega a Sônia, cara, do nada, no hospital, e diga-se de passagem, uma loucura, né, o fato do presidente dos Estados Unidos estar no hospital. E, cara, e tá lotado de gente andando pra lá e pra cá, bicho, isso não faz sentido nenhum, cara. Com meia dúzia de agentes ali do serviço secreto, sei lá que merda é aquela. E na própria cena lá onde o Talos morre, o presidente dos Estados Unidos, cara, tá numa comitiva, tá ele num carro, 2 carros na frente, 2 carros atrás, o Gravik chega com um helicóptero, mano. E o Nick Fury depois chega com um gol bolinha no meio da comitiva, cara, do presidente dos Estados Unidos. Mas beleza, né, cara? É série de herói, vamos suspender um pouco a nossa descrença nesse sentido, apesar da série ter uma premissa de ser um pouco mais realista. Aí beleza, chega nessa cena, maldita cena do hospital, mal feita pra caramba, cara. E aí o cara dá um tiro na cabeça do Rhodes, e aí beleza, aí mostra lá que o Rhodes era um Skrull. Aí na hora ele fala assim, nossa, mano, beleza, vou ligar e vamos resolver a situação. Aí você pensa assim, poxa, o cara, assim, no final das contas ele acordou e vai fazer o que é certo. Chega no final, e o cara dá um discurso, mano, de ódio, falando, eu vou perseguir os Skrulls, a gente vai encontrar, faz igual o Liam Neeson, eu vou te encontrar, eu vou te matar, meu irmão, onde é que vocês estiverem, nós vamos caçar vocês. Cara, não é possível que naquela cena o Nick Fury não tinha a capacidade de chegar a falar ao presidente, esse cara aqui era um Skrull, filho da mãe e tal, tava te envenenando, fazendo esse monte de merda e tal, queria provocar essa guerra, mas olha só, não é todo Skrull que é assim, tem gente que é Skrull, mas que é a boca boa, que é tranquilo, que é legal, que é gente fina. A função dele era essa, cara. Poxa, de ajudar a raça humana a entender um pouco mais da questão dos Skrulls. Aí a raça humana toma contato naquela questão do ataque do presidente e depois em relação à questão aí do Rhodes, cara, isso fica totalmente diluído, sabe? O Nick Fury fica totalmente impotente nessa situação e pra piorar, termina com o cara indo embora de novo, cara. Com uma conversinha fiada de que a Saber mandou pra ele que os Kree fizeram uma proposta de cessar fogo, um tratado de paz com os Skrull. Cara, fala sério. Uma série com uma premissa legal, com um final horroroso. Terrível. E ainda pra piorar, vai lá a Priscilla, né, a Vara, a esposa do Nick Fury, e no final ela não era pra ela ir. Aí quando chega lá o Nick Fury fala assim, não, você é a melhor que a gente tem, você tem que ir com a gente. Ela pega e vai, uma loucura, cara, uma maluquice. Então essa primeira temporada, espero que seja a última temporada que a gente vai ver dessa merda dessa série da Invasão Secreta, cara, é um case do quanto a Marvel tá perdida. É muito doido porque, tipo assim, tinha umas notícias, umas fofocas aí sendo lançadas na internet há um tempo atrás, falando que o Kevin Feige tinha saído numa espécie de retiro espiritual, porque ele precisava planejar os próximos filmes, porque vai vir aí X-Men, né, que a parte dos mutantes já foi introduzida. Nossa, e cara, e nessa série também tem esse negócio, aquela parada da colheita, mano, é um outro negócio maluquice. Eles coletaram o DNA de todo mundo da batalha que teve lá no Vingadores Guerra Infinita e no Vingadores Ultimato. Só que eles botam lá aquele trem no reator nuclear pra transformar no Super Skrull, e o fato dela pegar o DNA, ela consegue pegar os poderes, tipo da Capitã Marvel. Só não é pior do que quando aparece aquele capanga do Thanos, que é o Corvus Glaive, e tem um momento lá que eu não sei se é o Gravik ou então a Gaia, que coloca o braço dele, transforma no braço do Corvus Glaive, sei lá qual que era o nome do capanga, e aparece os anéis do cara, né? Só não é pior do que isso, cara. Que loucura, mano. É a Gaia, aparece lá o negócio do Drax, e ela fica com o braço do Drax, cara. Que maluquice, cara. Só pra falar, cara, dessa cena final, eu tava odiando essa cena que o Nick Fury vai lá falar com o Gravik, cara. E aí, cara, o Nick Fury vai pra aquela usina nuclear, e aí ele tenta fazer, tipo assim, ele leva aqueles comprimidos de iodo por conta da radiação. Eu tava ficando um poço de nervosia, porque a radiação no Nick Fury começou a dar nele uma crise de tosse e tremedeira, cara.
Gente, radiação não faz isso. Aí, cara, eu tava com um ódio tão grande dessa cena, que ela é tão mal dirigida, ainda tem essa parada de ficar com... a radiação tá me afetando. E aí, no final, isso me cegou tanto, essa raiva que eu tava da cena me cegou tanto, que eu até fui surpreendido quando revela que não é o Nick Fury, é a Gaia, sabe? E voltando pra questão do planejamento da Marvel, cara, é uma loucura, porque, tipo assim, quando a gente fala de planejamento, não significa que tudo nesse planejamento vai ser perfeito. A gente fala tanto de que a Marvel acabou no Vingadores Ultimato. E a gente sabe que a jornada que teve nas fases, fase 1 pro Vingadores 1, fase 2, Vingadores 2, fase 3, Vingadores Ultimato, essa jornada teve encerramentos muito dignos para isso acontecer. Não foi uma jornada perfeita. Na fase 1, por exemplo, o filme do Thor é um filme ruim, o segundo filme do Thor é um filme ruim, o Homem de Ferro 2 eu particularmente não gosto tanto, o filme do Capitão América muito mais ou menos, mas chega o Vingadores e caramba, mano, valeu a pena tudo isso, sabe? Então, quando a gente fala de planejamento, não significa que tudo tem que ser perfeito, uma coisa maravilhosa. Mas, assim, que cada produto possa funcionar para o que ele se propõe. E no caso da Invasão Secreta, cara, não funciona em nada. Não funciona em absolutamente nada. E a gente tá vendo a Marvel, no início dessa fase 4, começar essa saga do multiverso. E não tem problema nenhum, gente. A ideia de fazer multiverso é uma ideia ok, pode funcionar. Assim como a ideia da Invasão Secreta funcionaria tranquilamente. O problema é, em primeiro lugar, não casa muito o conceito de invasão secreta com o conceito de multiverso. Por isso que eu acho que a Marvel tentou reduzir o escopo de invasão secreta. Só que aí no final, cara, como sempre, a Marvel quer deixar uma porrada de gancho pro futuro. Aí tem o Guerra das Armaduras que vai resolver essa questão do Rhodes. Aí tem o The Marvels que vai ser uma sequência para esse negócio do Nick Fury e da guerra dos Kree contra os Skrulls. E você como espectador, cara, fica totalmente perdido. Porque, por exemplo, chega na série do Loki, vamos falar de multiverso, beleza? Aí tem a parada da TVA, da ATV, ficar podando as linhas temporais pro multiverso não acontecer. Ok, então multiverso é isso. E no final dá aquela merda e o multiverso começa. Chega no Doutor Estranho, muda completamente o escopo. A parada agora é a incursão. É a capacidade de viajar entre universos e essas interferências, e o cara de um universo possui a mente do outro, isso vai causando uma reação em cadeia que causa uma incursão, e o problema vai ser esse. Vai ter o Guerras Secretas, que é sobre as incursões. Então isso é multiverso. Ok, maravilha. Então isso é multiverso. Aparece lá a Charlize Theron, fala o seguinte, ó, você causou uma incursão, vamos resolver isso aí. Aí chega no Homem-Formiga, cara, no Quantumania, e que se dane essa parada das incursões, sabe? O importante é o Kang, que ele é o vilão, e ele tomou consciência do multiverso, então ele conhece tudo e vai tentar ferrar toda a timeline multiversal da Marvel. E aí você vê, dentro do multiverso, a Marvel indo para um monte de lado diferente, e aí vai uma invasão secreta que já não casa com isso, que já entra nesse balaio de multiverso, e cara, um balaio todo doido, todo doido. Você vê, por exemplo, o trailer do The Marvels, tô julgando aqui só pelo trailer, tá, gente? Vamos dizer assim, tô dando essa roubada e eu sei que posso pagar minha língua. Esse trailer do The Marvels não tem nada a ver com o negócio de multiverso, cara. Vai ser uma continuação da Invasão Secreta. Aí que eu acho que acontece essa diluição da atenção do público. Porque, caramba, o que tá acontecendo? É mutante que a gente vê na Miss Marvel? É a parada do multiverso incursão? É a parada do multiverso várias timelines? É a parada do multiverso aparece um Homem-Aranha de um universo, Homem-Aranha de outro, e os dois juntam e tudo, né, e faz um filme? Aí vem Invasão Secreta, aí vai ser um trem contido, vai repercutir em outro filme, outra série? Cara, não tá casando, gente. Então a Marvel tá tipo assim, atira pra tudo quanto é lado e não tá acertando em quase nada, sabe? Mas é isso, gente. Que pena a Marvel ter queimado o cartucho, jogado fora uma saga tão interessante que dava tanto pano pra manga se fosse um negócio bem feito, mas infelizmente a Marvel cagou, cara. Fez uma série muito mal feita, que não serviu pra nada, que não entregou nada, que as boas ideias são desperdiçadas, em que infelizmente escancaram essa falta de organização e de foco que tá essa parada da saga do multiverso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desculpa que hoje eu tô um pouco mais nervoso, porque de fato eu fiquei muito nervoso com esse final da Invasão Secreta. Mas muito obrigado por você ter assistido até o final, por a sua audiência até aqui. Não esqueça de seguir o Falando Cinema lá nas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Tamo também no Threads, produzindo conteúdo de vez em quando pra lá. Também estamos no YouTube, que é o nosso canal principal. Segue a gente também, se você tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio. Segue a gente também aqui, rapaz. Clica no sininho. Sei lá onde que clica pra você receber a notificação pra quando tiver episódio novo do podcast, chegar a notificação aí pra vocês, ser o primeiro a ouvir. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.